Oi, gente. Oi, meu povo. Oi, queridos. Oi, queridas. Oi, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula, para mais um aprendizado, onde nós iremos entender um pouquinho sobre o verbo to be. Porém, ele não vai ser o verbo to be que nós já aprendemos aqui. O verbo to be que nós temos aqui em nossa playlist, que nós temos aqui no vídeo que já foi postado, é o verbo to be no presente simples. E o que a gente vai ver aqui é o verbo to be no passado simples, ok? O verbo to be no passado. Então já prepara o seu papel, já prepara a sua caneta, porque aqui nós iremos ter bastante anotações, nós iremos ter bastante conteúdo, bastante repetições também. Prepara o seu copo de água, que também é super necessário, ou então o seu café, o seu refrigerante, seja lá o que você bebe, ok? Prepara também o seu dedo para você tirar print dela, caso você não goste de perder tempo com anotações. Então, sem mais delongas, sem mais demoras, vamos começar a aula de hoje. Nada vai nos abalar. Tem um copo de água, aqui está um clima confortável, nenhum mosquito chato vai atrapalhar. Nada vai me abalar hoje. Vamos aqui para a definição, tá? Eu peço de antemão desculpas caso tenha alguma coisa errada no slide. Eu não tive muito tempo para revisar ele e eu fiz ele com base no slide anterior do verbo to be no presente, que eu trouxe aqui para vocês, certo? Eu vou aumentar aqui a tela e a gente vai entender a definição do verbo to be no passado. O verbo to be, como nós já sabemos, significa ser ou estar. Quando usamos ele, é indicado que o sujeito é algo ou que está em um estado ou que se encontra em um estado. No caso do verbo to be no passado, era ou estava em um determinado estado. Aqui nós temos um exemplo. I was excited. Eu estava animado ou animada. Nessa frase eu usei o sujeito I para representar o equivalente que a gente chama de eu no português. O verbo to be was para se referir ao era ou estava. E a palavra, tá vendo? Eu já errei aqui. Gorgeous, não. A palavra excited como sendo um adjetivo para aquilo que eu era ou para aquilo que eu estava. Então eu posso dizer tanto eu estava animado ou que eu era animado. Deixa eu pôr aqui de uma forma correta. Excited. Então, caso vocês estejam tirando print, já podem tirar print disso aqui, dessa anotação, tá? Caso também faça sentido para vocês tirarem print conforme eu vou grifando. Caso não, vocês voltam um pouco o vídeo e tiram print da tela, assim, da forma que tá, sem eu grifar, ok? Eu vou aumentar aqui porque talvez para algumas pessoas esteja muito pequeno, né? Para as pessoas que têm uma certa dificuldade em visualizar. Acho que não é necessário diminuir a minha câmera, mas caso seja, eu diminuo também. Simple present, a gente já viu, tá até errado aqui, ó. Misericórdia, esse slide tá só na misericórdia de Deus. Simple present, se eu tivesse como apagar isso aqui, eu apagava. Tá todo errado, mas já que tá aqui, a gente entrega nas mãos de Deus e continua. Nada vai me abalar, né? Simple past. Nada vai me abalar hoje. Nenhum mosquito chato na minha cara. Nenhuma voz robótica. Até porque não tá um clima seco para minha voz ficar seca, rouca. E também o clima não está muito quente. Tava até chovendo há uns minutos atrás. Então tá um clima bem fresquinho. Como eu tô dizendo, nada vai me abalar hoje. A não ser algum babado muito forte.
simple past. O verbo to be faz parte do simple past. Aqui eu vou até marcar como um ok, porque está certíssimo. Essa parte eu acertei. Vamos lá. Essa observação aqui foi só para descontrair, tá? O simple past é usado para descrever ações habituais, fatos, verdades universais, etc. Ações habituais, no caso, seriam rotinas, tá? Mas como isso se aplica ao verbo to be no passado? I was tired this morning. Eu estava cansada esta manhã. Ou eu estava cansada nesta manhã. Aqui eu expliquei um fato sobre mim. Estar cansada em um determinado momento do passado. Então, vamos aqui para o próximo exemplo. Gente, esses exemplos aqui talvez não façam muito sentido, mas o que importa, o que a gente realmente tem que ver aqui é a prestar atenção na estrutura da frase. Sujeito, verbo to be e adjetivo. Sujeito, verbo to be e o complemento. É isso que eu quero que vocês gravem. Por mais que a frase faça sentido ou não, mas o que é importante é que a frase também faça sentido para que vocês possam aplicar, né? Por exemplo, o que eu quero dizer aqui. The sky was blue yesterday. O céu estava azul ontem. Ué, mas hoje não está azul? Por isso que talvez não faça sentido, mas é isso que eu quero que vocês entendam. Ao invés de falar blue, eu posso falar que o céu estava cinza ontem. The sky was gray yesterday, ok? Essa sentença é considerada uma verdade universal, um fato, pois todos enxergam o céu como azul ou cinza, ou talvez algumas pessoas enxerguem como amarelo, ou sei lá, né? The water was dirty. A água estava suja. Eu posso dizer que a água estava salgada. The water was salty. Ou seja lá qualquer outro adjetivo, né? Então, outra verdade universal, outro fato, considerado também como algo da natureza, como se fosse uma lei. Não é uma lei universal porque nem toda água é suja, né? Mas se eu estivesse falando aqui, the water was wet. A água estava molhada. A água, na verdade, é molhada, então isso faria mais sentido no presente. Vocês estão entendendo? Eu espero que sim. Eu juro que eu estou me esforçando para que o que eu esteja falando faça sentido. O verbo to be sempre estará ligado à ideia que usamos no português para ser ou estar. E no passado, era ou estava, tá? Então, preparem aí o print, deixa eu só... Eu até que consigo excluir isso aqui, ó. Fica até melhor. Eu passo menos vexame se eu excluir dessa forma e vocês prepararem o print de uma forma que não fique tão vergonhoso, que eu coloquei simple present. Mas nem é simple present e nem é simple present, né? Simple past. Então vamos lá, terem um print, preparem um print, caso faça sentido para vocês essas anotações. Caso não, vocês apenas adiantam o vídeo, tá? Vamos aqui para o próximo exemplo. Aqui, gente, tá certo, tá? Estrutura do verb to be no simple past. Não é verbo to be, eu quis colocar em inglês mesmo, verb to be, ok? Não é porque está errado. Eu quis colocar a definição como verb to be. Opa, calma. Foi. Toda frase, como eu falei, segue uma estrutura e com o verbo to be não seria diferente. She was talented when she was young. Ela era talentosa quando era jovem. Ou eu posso dizer que ela era talentosa quando ela era jovem. No português, a gente não precisa necessariamente repetir o sujeito, repetir a ideia de ela, ok? Mas aqui a gente vai ter o sujeito, ela. Aqui a gente vai ter o verbo to be.
was no passado. Complemento. Geralmente o complemento é um adjetivo, o que dá qualidade ao sujeito. E aí vamos ter o sujeito novamente. A palavra entre o último adjetivo ou complemento e o sujeito pode ser um that, pode ser um when, pode ser um what, pode ser qualquer palavra que conecte as duas frases, pode ser qualquer conectivo. Aqui a gente tem o verbo to be de novo, was e o young como outro complemento. E notem que talented e young são dois adjetivos. Como eu falei, geralmente vai ser um adjetivo. Agora, informação importante. O sujeito se refere à pessoa ou ao pronome. Qual que é a diferença de pessoa, pronome, sujeito? Mesma coisa. Não existe diferença. O sujeito, I, you, he, she, it. Pessoa, I, you, he, she, it. Pronome, I, you, he, she, it. Tá? O verbo to be se refere ao ser ou estar da pessoa. O complemento está ali apenas para complementar o sentido da frase. Então, aqui, ó. My mother was missing. Minha mãe estava desaparecida. Sujeito, my mother. Verbo to be was. To be was. Missing, complemento. Missing. Ao invés de usar o sujeito direto, she, que eu poderia ter dito she was missing, ela estava desaparecida, eu usei um pronome possessivo my, seguido de um sujeito mother, para se referir a minha mãe, pois na conjugação do verbo, minha mãe pode ser substituída por she, ou tanto mother quanto she, depende aí de como eu quero que isso soe, tá? Ok, eu espero que esteja ok para vocês até agora. Aqui eu vou aumentar aqui, depois eu diminuo minha câmera. Agora vamos aos sujeitos e seus respectivos verbos auxiliares. I was, you were, he, she, it was, we were, you were, they were. Eu era, eu estava. Nossa, essa parte aqui, misericórdia, eu esqueci de editar. Tá tudo no presente. Vamos supor que está no passado, tá? Vamos supor que está tudo no passado. Misericórdia, gente, eu fiz isso aqui com tanta pressa que eu deixei passar vários detalhes. Mas o que importa é a gente aprender. O que importa também é o improviso, né? O improviso também é bastante importante nessas horas. I was, eu era, estava. You were, você era, você estava. Não faço ideia porque que fica esse quadradinho nas anotações. Um dia eu vou descobrir. He, she, it, era ou estava. Ele, ela, era, estava. We were, nós éramos. Estávamos. You are, no plural agora. Vocês são. Vocês eram. Vocês estavam. They were. Eles eram. Eles estavam. Prestem atenção. Eu vou falar disso novamente, mas eu quero falar agora. A gente só vai ter duas formas de falar. A gente vai dizer was e were. Was, were. Was, were. Aqui no português eu vou falar era, estava. Você era, você estava. Ele era, ela estava. Éramos, estávamos. Eram, estavam.
Então, no português eu vou falar de 3 formas. Ainda vou adicionar uma acentuação para tornar ainda mais difícil. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 formas. No inglês, nós temos apenas 2 formas. Então, não aceito vocês dizerem, tá? De que no inglês é mais difícil. Porque no inglês não é. Ok? No inglês não é mais difícil de forma alguma. Então, vamos aqui, ó. Para mostrar que a conjugação do verbo não é difícil, nós só temos 2 formas do verbo to be no passado simples, que são elas, respectivamente, was e were. I was. Nossa, deixa eu ajeitar minha perna que tá em má posição. I was. Eu era. You were. Você era. Era ou está. Era ou estava. Então, por aí vai. O verbo was é usado apenas para o sujeito. I, he, she, it. E o restante vai usar were. You, we, they. O sujeito it é, no caso com uma acentuação, né, querida? É, deixar bem grande aqui para a gente perceber. É usado para se referir a coisas inanimadas, ou seja, coisas sem vidas, mas também há animais, aquilo que não é humano. Preciso explicar? It was beautiful. Ele estava bonito, ele era bonito. Ou isso era, aquilo estava bonito. Se eu estiver me referindo a uma festa ou um evento, estava bonito, estava muito bonito. It was very beautiful, ok? It was very charming, estava muito elegante, charmoso, enfim. Depende aí do contexto, depende do adjetivo que eu quero usar. Mas basicamente, quando eu quero trazer um adjetivo bom ou ruim para alguma coisa que seja nesse sentido de algo inanimado, que é o que faz mais sentido, eu vou usar essa estrutura. It was beautiful. Estava muito bonito. It was very beautiful. Estava muito legal. It was very nice. Lembra que eu falei que eu posso substituir o pronome pela pessoa? Então eu posso falar: The party was very nice. A festa estava muito legal. Ou eu posso dizer: It was very nice. Estava muito legal. O que estava muito legal? A festa. Como que eu vou saber que é a festa? Porque no contexto você vai estar falando sobre a festa. Simples assim. Eu posso estar falando de um animal ou de um objeto. Terceiro, os 3 primeiros sujeitos estão no singular, pois se refere a apenas um individualmente, e os 3 seguintes estão no plural, pois se refere a mais de um ao mesmo tempo. Como assim? A gente vai ter o I, you, he, she, it. Como assim he, she, it? He, she, it não são 3 isso. Mas eu estou falando de cada um de forma separada. Ou ele, ou ela, ou ele, ela para animal, coisas inanimadas. We, you, they. Eu estou falando nós, vocês, eles ou elas para mais de um sujeito, para se referir a mais de um sujeito. Ok, ok. Eu acredito que a definição está bem tranquila até aqui. Então, vê como é bem simples. E nós só vimos 4 slides e eu acredito que vocês tenham entendido bastante a definição. Foram 4 slides? 1, 2, 3, 4 apresentações, isso mesmo. Aqui a gente vai para frases afirmativas, negativas e interrogativas. Dessa vez eu acertei, porque eu estava invertendo. Aqui eu estava colocando negativa e aqui eu estava colocando interrogativa nas apresentações anteriores. Mas enfim, o que importa é que pelo menos uma coisa eu acertei, né? Uma não, várias. Mas vamos lá, quebrar um pouco o gelo.
Eu até esqueci, mas eu acho que minha câmera cortou o que eu estava falando, o que eu estava mostrando, mas deixa eu mostrar aqui, ó. Eu estava mostrando isso, fiquei um pouco desatenta, mas o que eu estava mostrando era isso aqui, ó. 1, 2, 3. Pontos 1, ponto 2, ponto 3. Ok? E aí, vamos continuar. Vou mudar novamente minha câmera, mas dessa vez, só para não esquecer nenhum detalhe, eu vou diminuir a tela, só para garantir que dessa vez eu não vou esquecer nada. Vou aumentar para ficar bem tranquilo de vocês visualizarem sem cortar nenhuma parte. Vamos lá. Temos aqui exemplos de frases afirmativas. O verbo to be pode conter frases simples, mas também pode conter frases mais longas, porém de fácil entendimento. I was tired after the trip. I was tired after the trip. Eu estava cansada após a viagem. Faz sentido dizer que eu era cansada após a viagem? Não. Eu estava. Então a gente vai traduzir para estava, que é o que faz sentido, ok? She was at the library yesterday. She was at the library yesterday. Ela estava na biblioteca ontem. Faz sentido dizer ela era na biblioteca ontem? Não. Então a gente vai traduzir de uma forma que faça sentido. He was very happy with the news. He was very happy with the news. Ele estava muito feliz com a notícia. Que notícia? Sei lá. Vai entender que notícia que era. Então vamos aqui continuar. We were at the concert last night. E nós estávamos no show ontem à noite. Falso cognado, tá? Concert pode ser tanto show quanto concerto, no sentido de ser um concerto musical. Não é concerto de moto, de carro, não. Ok? They were ready for the presentation. Eles estavam prontos para a apresentação. Eles eram prontos? Não, eles estavam prontos para a apresentação. The movie was exciting. O filme foi emocionante. Isso aqui eu não preciso dizer, né? Foi e não era. You were in the classroom this morning. Você estava na sala de aula esta manhã. The cake was delicious. O bolo estava delicioso. Faz até sentido dizer que o bolo era delicioso, mas faz mais sentido dizer que o bolo estava delicioso. It was cold yesterday. Estava frio ontem. We were in the garden all afternoon. Estávamos no jardim a tarde toda. Estávamos no jardim a tarde inteira. Alright? Aqui, exemplos de frases negativas. Exemplos de frases negativas com a mesma descrição do slide anterior. O verbo to be pode conter frases simples, também frases longas de fácil entendimento. I was not at home last night. I wasn't at home last night. Eu não estava em casa ontem à noite. She wasn't happy with the test result. Ela não estava feliz com o resultado do teste. Que teste? Não faço ideia. Pode ser qualquer tipo de teste. Fica aí a interpretação de vocês. Wasn't. Eu posso falar wasn't, como eu também posso falar was not. Qual que é o mais correto? Nenhum, sinceramente. Tudo é a mesma tradução, né? A diferença é que um vai ser um pouco mais formal, que no caso seria was not, a forma sem a contração. Eu vou pôr a câmera aqui, essa câmera está trazendo muitos problemas hoje. Eu vou pôr a câmera aqui porque ainda cortou um pedaço da primeira apresentação, mas preparem um print
para vocês tirarem aqui, ó. Bem simples, bem legal, bem bacana. Agora vamos aqui para o próximo. Vou aumentar a tela. Eu acredito que assim não vai cortar a imagem. Eu espero que não. Vamos lá. He wasn't at the party. Ele não estava na festa. He was not at the party. Podem prestar atenção. Nem sempre vai ser um adjetivo, como eu falei. Pode ser simplesmente um complemento. He, aqui ó, he, ele, sujeito, was, é o verbo to be, verbo auxiliar, not, é a negação, at the party, complemento. He was beautiful, ele estava bonito, ele estava lindo, né? Sujeito, verbo auxiliar, verbo to be, e o adjetivo. Então, o adjetivo pode ser considerado complemento ou não. We weren't in the office yesterday. Não estávamos no escritório ontem. Ou nós não estávamos no escritório ontem. O sujeito no português, ele não precisa ser repetido. Deixa eu ver. They weren't on the team for the meeting. They were not on the team for the meeting. Opa, team não. Time. They were not on time for the meeting. Eu tava falando time, mas não. Time de futebol é assim, team. Então, é time. Falei errado. They were not on time for the meeting. Eles não estavam no horário para a reunião. The food wasn't good. A comida não estava boa. Ou a comida não era boa. Como eu falei, depende muito da variação aí linguística da sua região. Depende muito como faz sentido da forma que você está falando. You weren't in the class this morning. Você não estava na aula esta manhã. De novo, faz sentido eu dizer você não era na aula desta manhã? Não. Por favor, né? I was not sunny yesterday. It was not sunny yesterday. Não estava ensolarado ontem. Ok. The dogs weren't in the backyard. Os cães não estavam no quintal. Ok também. We weren't invited to the event. Nós não fomos convidados para o evento. Ok também. Que mosquito chato. Vamos aqui para o último exemplo, que seria as frases interrogativas. Deixa eu ver, não está cortando, a câmera pelo visto vai ficar aqui mesmo. Nossa, voltou para a apresentação 2, por quê? Vamos aqui voltar, né? Muito usado esse slide. Were you at the mall yesterday? Você estava no shopping ontem? Então aqui, como é do conhecimento de alguns, acredito eu, nós iremos mudar de lugar o sujeito e o verbo auxiliar, que seria o verbo to be. Primeiro vai vir o verbo to be, primeiro vai vir o sujeito, primeiro vai vir o verbo to be, que é o verbo auxiliar, depois vai vir o sujeito e depois o complemento ou adjetivo, ou complemento e adjetivo. Were you at the mall yesterday? Você estava no shopping ontem? Was she happy with the results? Ela estava feliz com os resultados? Was he at the concert last night? Ele estava no show ontem à noite? Were they ready for the trip? Eles estavam prontos para a viagem? Was the food delicious? A comida estava deliciosa? Were we invited to the event? Nós somos convidados para o evento? Was it raining yesterday? Estava chovendo ontem? Were the children at the park? As crianças estavam no parque? Was the movie good? O filme estava bom?
Were you in class this morning? Você estava na aula esta manhã? Então, pessoal, uma coisa que eu sempre digo. Muitas pessoas podem achar chato e repetitivo ver 30 frases ou mais durante as aulas. Mas o que é chato? Você pular esses exemplos e não adaptar o que você está vendo aqui na aula, nesses exemplos, para coisas que você falaria no seu cotidiano. Então, por exemplo, eu nunca vou usar isso aqui. I wasn't at home last night. Claro que você vai usar. Eu não estava em casa ontem à noite. Se você quiser dizer outro, por exemplo, outro, outro dia. Deixa eu ver. Pela manhã. I wasn't at home this morning. Eu não estava em casa essa manhã. Então você adapta essas frases aqui da forma como você falaria normalmente. Vocês não precisam ver essas frases e falar exatamente isso, até porque vocês podem nem chegar a falar é, o que está aqui, mas sim vocês falariam conforme a sua realidade. The food wasn't good. A comida não estava boa. Pode ser que você não fale isso, mas se você falar que outra coisa não estava boa? The party wasn't good. A festa não estava boa, certo? Pode ser que você fale dessa forma, e aí você só faz substituir as palavras. Então, é uma forma bem legal de você trazer essa dinâmica para dentro do que você mesmo vê. Vamos aqui para diálogos. Temos diálogo 1, diálogo 2, diálogo 3, 4 e 5. Depois nós iremos ter texto 1, texto 2. E aí eu trago o texto 2 provavelmente como homework para vocês. Eu mostro como que faz o texto 1 e deixo o texto 2 para vocês como homework, dependendo do nosso tempo aí. Vamos lá. Diálogo 1. A viagem à montanha. Eu sempre trago títulos porque eu acho legal trazer títulos, porque sim, tá? Se alguém tiver algo contra, se manifeste, por favor. Hi Jack, were you at the mountain trip last weekend? Oi Jack, você estava na viagem da montanha no final de semana passado? Yes, I was. It was amazing. Sim, eu estava. Foi incrível. Was it cold up there? Estava frio lá em cima? Yes, it was freezing, but the view was worth it. Sim, estava congelando, mas a vista valeu a pena. Were you with your family? Você estava com sua família? No, I was with my friends. We camped for one night. Não, eu estava com meus amigos. Nós acampamos por uma noite. Wow. Was it difficult to hike? Nossa, foi difícil escalar ou fazer trilha? A little, but we were prepared. Everyone was really tired but happy. Um pouco, mas nós estávamos preparados. Todos estavam realmente cansados, mas felizes. Ok. Claro que vocês não precisam memorizar dessa forma, porque vocês provavelmente terão diálogos diferentes e, como eu falei, vocês só precisam formar diálogos substituindo as palavras. O concerto de música, ou seja, como eu falei antes, o show de música. Hey Lucas, were you at the music concert yesterday? Ei Lucas, ou oi Lucas, você estava no show de música ontem? Yes, I was there with my sister. Sim, eu estava lá com minha irmã. Como foi? How was it? It was fantastic. The band was incredible and the atmosphere was great. Foi fantástico. A banda foi incrível e a atmosfera estava ótima. Were there many people? Tinha muitas pessoas lá? Yes, it was crowded, but we found a good spot. Sim, estava lotado, mas nós achamos um bom lugar. Were you standing or sitting? Você estava de pé ou sentado? We were standing near the stage. It was so close. Nós estávamos em pé próximo do
palco. Estávamos tão perto. Sounds like an unforgettable night. Parece uma noite inesquecível. Parece como uma noite inesquecível. Agora, a visita ao museum. Hi, Alex. Were you at the museum yesterday? Oi, Alex. Você estava no museu ontem? Yes, I was. I went to the new history exhibit. Exhibit. Nossa, que palavra estranha. Sim, eu estava. Eu fui para a nova exibição de história. Was it interesting? Foi interessante? Yes, it was really fascinating. They were all there. Calma, que a palavra vai vir, a frase vai vir. There were old artifacts from ancient civilizations. Tinha artefatos velhos de civilizações antigas. Quase que eu não falo essa frase, hein? Então, were the nossa, essa palavra não vai. Well organized. As exibições estavam organizadas. Nossa, misericórdia, gente. É tanta repetição que começou a bugar. Yes, everything was easy to follow and the information was very clear. Sim, tudo estava muito fácil de entender, muito fácil de seguir. E a informação estava muito clara. As informações estavam muito claras de entender. Were there any interactive activities? Tinha algumas atividades de interações? Yes, there were virtual reality stations. It felt like we were in ancient times. Sim, tinha estações de realidade virtual. Pareceu que nós estávamos nos tempos antigos. Dia chuvoso em casa. Hey James, were you at the park yesterday? Hey James, você estava no parque ontem? No, I wasn't. It was raining, so I stayed home. Não, não estava. Estava chovendo, então eu fiquei em casa. Were you bored? Você estava entediado? Not really, I was reading a new book. Na verdade, não. Eu estava lendo um novo livro. Was it a mystery novel? Era um livro de mistério? Yes, it was. The story was so exciting I couldn't pull it down. Sim, era. Era um livro de mistério? Sim, era. A história era tão empolgante, eu não consegui largar. Were you alone at home? Você estava sozinho em casa? No, my brother was with me. We watched a movie together later. Não, meu irmão estava comigo. Nós assistimos um filme juntos mais tarde. Reunião familiar, a última parte do diálogo. Hi Ben, were you at the family reunion last Saturday? Basicamente todos os diálogos começam assim porque é a forma mais comum de você trazer o verbo to be no começo de uma conversa. Oi Ben, você estava na reunião de família no último sábado? Yes, I was there with my parents. Sim, eu estava lá com os meus pais. Was it fun? Foi divertido? Foi legal? Yes, it was great. Everyone was happy to see each other. Sim, foi incrível, foi interessante, foi legal. Todos estavam felizes de verem um ao outro. Was there a lot of food? Tinha muita comida? Yes, there was a huge table of dishes. The desserts were amazing. Sim, tinha uma tábua enorme cheia de pratos. As sobremesas eram incríveis. Were the kids playing outside? As crianças estavam jogando lá, brincando lá fora. Yes, they were running around the whole time. It was a lovely day. Sim, elas estavam correndo ao redor o tempo inteiro. Correndo o tempo inteiro. Foi um dia adorável. Aqui nós temos um texto e nós teremos 5 questões interpretativas. E no segundo texto, opa, aqui text one não, né? Aí já começou errado.
Deixa eu excluir essa coisa horrível aqui, que é esse erro. Me permitam ter um tempinho aqui para excluir. Text 1 não, text 2. O que eu quero que vocês façam agora? Algo bem simples, ok? Coisinha bem simples. Eu quero que vocês façam o seguinte. Tirem print aqui do texto 1 e tirem print do texto 2 e também das questões. Por quê? Isso aqui vai ser usado como homework para vocês. Eu vou responder a primeira pergunta de cada um, só para vocês terem a ideia de como eu quero que vocês respondam. E aí, como que vai funcionar? A parte que eu acho mais interativa é a seguinte. Vocês leem o texto em inglês, depois disso vocês tentam entender ou tentam traduzir sozinhos o que vocês acabaram de ler, ok? Se vocês não conseguirem traduzir tudo, vocês tentam absorver com base no contexto que vocês entenderam. E aí vocês fazem a mesma coisa com as perguntas. Por exemplo, vou ler a primeira pergunta como se eu tivesse lido o texto. Where were Emma and her family last Saturday? Last Saturday, Emma and her family were at the beach. E aí eu vou responder por extenso. Aqui, ó. Last Saturday, Emma and her family were at the beach. Ok? Posso voltar no texto para responder as questões? Claro, até porque nem eu lembraria o que está escrito no texto quando eu fosse para as questões. Aqui, texto 2. Where were Jack and his friends yesterday? E aí já dá para ver aqui no começo do texto. Yesterday, Jack and his friends were at the zoo. E eu posso complementar. For a school trip. Estavam no zoológico em uma viagem de escola, ok? E aí é basicamente isso que eu quero que vocês façam. É uma atividade bem simples, é bem bacana, é bem interativa e é algo também bem fácil. Eu não recomendo que vocês busquem um tradutor sem terem terminado tudo antes, tá? Eu gostaria que recomendo vocês a fazerem todas as 5 questões com base no entendimento próprio de vocês. Mas caso vocês não consigam, caso vocês queiram, usem o tradutor pelo menos para ver só uma palavra ou outra. Ok. Thank you very much. Eu agradeço de coração, eu agradeço de verdade se vocês assistiram esse vídeo até aqui. Agradeço também se vocês estão interagindo aqui nos comentários, com dúvidas, com sugestões. E se vocês estão realmente também fazendo os homeworks que são propostos aqui, pois eles também são de extrema importância, não só de vocês verem a aula, mas também de vocês interagirem com o homework, porque é uma forma de vocês aprenderem ativamente também, ok? Então, vejo vocês no próximo vídeo e até logo!